Brasília. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra o deputado federal por São Paulo, Paulinho da Força, do partido Solidariedade. Esta fase da Operação Lava Jato investiga crimes eleitorais. Foram feitas buscas no gabinete e no apartamento funcional do deputado em Brasília e na sede da Força Sindical em São Paulo. Você deve estar lembrado de uma frase famosa atribuída ao deputado federal Paulinho da Força, dita no ano passado, que logo as chamadas agências checadoras de notícias classificaram como boato. Na ocasião, Paulinho da Força teria dito que, abre aspas, se não empurrarmos esta merda de país para o abismo, o Bolsonaro será reeleito, fecha aspas. As agências de sempre, que atuam também como contenção de danos, logo deram um jeito de maquiar a frase, informando que ele teria dito, na realidade, que o Brasil precisava de uma reforma da Previdência que, abre aspas, não garanta a reeleição do Bolsonaro, fecha aspas. Seja como for, você vê como é que o sujeito pensa pequeno. Para ele, uma reforma ampla da Previdência, que jogasse R$1 trilhão na economia, ajudaria Bolsonaro a se reeleger. E ele, como líder sindical, não poderia aceitar isso. Enfim, é a tal história. Quem é burro pede a Deus que o mate e ao diabo que o carregue. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro entregou provas materiais que revelam em detalhes a participação do governador estrume Wilson Witzel no esquema de corrupção na saúde do Estado, segundo a revista Veja. Edmar foi preso na última sexta-feira no apartamento dele, no Rio de Janeiro, onde foram encontrados R$8,5 milhões. Além de apresentar provas contra Witzel, o ex-secretário concordou em devolver o dinheiro à Justiça. Segundo um investigador, Edmar entrega o dinheiro e os culpados, queimando a batata do governador que já está pra lá de assada. O Covidão carioca, chamado de Operação Placebo, apura os desvios de recursos no combate ao vírus chinês. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cobrou hoje um pedido de desculpas do sinistro Gilmar Mendes, que dispensa apresentações, pelo fato de o Beisola ter associado as Forças Armadas à prática de genocídio. Hamilton Mourão disse que, abre aspas, se tiver grandeza moral, ele tem que se retratar. Eu não vi interferência do ministro. Vi o cidadão Gilmar Mendes fazer uma crítica fora de propósito. Fecha aspas. O vice disse ainda que o genocídio é uma característica de regimes ditatoriais, como os do soviético Stalin e do alemão Hitler. Enquanto isso, atuando na turma do deixa disso, o sinistro amigo do meu pai, o Dias Toffoli, entrou em contato com o ministro da Defesa e com o ministro da Secretaria de Governo para tentar acalmar os ânimos depois da mancada enciclopédica do Boca de Caçapa. Segundo se informa, Toffoli teria deixado claro que a declaração de Gilmar não tinha caráter institucional, ou seja, o que o Beisola falou não é o pensamento de todos os outros 10 do tribunal. O governo, de qualquer forma, avaliou a fala do sinistro como uma crítica gratuita e desnecessária, onde ele forçou uma barra e está criando um incidente com o Ministério da Defesa. O ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro e agora considerado uma espécie de crápula do bem, detonou o infame STF, a vergonha nacional, responsabilizando a instituição pelas enormes dificuldades enfrentadas pelo governo federal no desempenho das suas funções. Depois amarrou as mãos do presidente, está criando esse covidão e gerou essa crise na saúde, porque todo governador inventa. Você veja, se a pessoa morre de infarto, eles põem Covid. Sabe por quê? Cada morto de Covid aumenta em R$18 mil mês o repasse da saúde do governo federal para aquele governo de estado ou aquele governo de município. Então, matar as pessoas, impedindo que a família pranteie o seu morto. Você bota o cara no saco plástico, isso é de uma covardia. Isso, você não poder chorar o teu morto dizendo que ele morreu de Covid e que vai contaminar todo mundo quando a pessoa morreu de pneumonia, ou morreu de gripe, de influenza, ou morreu do infarto. Eles tiverem a coragem de negar à família o pranto de seu morto, de seu falecido.
E isso quem fez? Supremo Tribunal Federal. E agora querem conspirar contra o presidente da República. Ah, mas antigamente havia harmonia entre os poderes. Ó, grana. A harmonia era a corrupção. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário viviam em paz porque repartiam o butim, repartiam corrupção, repartiam poder, repartiam dinheiro. Aí vem o maluco do capitão, vem aquele doido, pega um fuzil na mão, vai para a porta do cofre e diz, aqui ninguém rouba, eu não roubo e não deixo ninguém roubar. Aí ele acabou com a harmonia, mas que harmonia que era? Para todo mundo roubar e fica todo mundo feliz? E o povo? Como eu prometi a você ontem, quero trazer uma forma barata e eficaz de prevenção contra o vírus chinês utilizando a água oxigenada. O Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo é um médico nutrólogo e responsável técnico pelo Instituto de Medicina Biológica em Brasília. O uso da água oxigenada, um produto encontrado facilmente no comércio, nas farmácias, é um recurso de higiene pessoal. Veja o que o doutor Francisco Humberto fala a esse respeito. Você compra uma garrafa PET de água, 1,5 litros, e coloca nela 100 ml. Fica uma solução na faixa aí de uns 7% aproximadamente. E essa solução você vai embeber, você vai molhar uma toalha de rosto. Você vai sair, você pode sair, você vai se proteger. Toda vez que você tocar alguma coisa, você passa nas mãos. Você limpa o seu celular, no teclado que você for usar, no seu computador. Eu queria dar algumas sugestões para que você pudesse fazer em casa. Em primeiro lugar, porque a água oxigenada é muito barata. Em segundo lugar, porque ela é muito eficiente contra qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de fungo ou alguns parasitas. Pois bem, nós podemos fazer uma solução com uma colher de água oxigenada numa xícara de café e completar com água do seu filtro, para você fazer o enxaguatório bucal. Uma vez por dia, você pode fazer o bochechar, você pode fazer o gargarejo. Isso tudo protege, porque a primeira infecção que se sabe do vírus é a nível de garganta. Nós podemos ainda fazer da água oxigenada, colocar 2 gotas no nariz, em cada narina, para você, antes de dormir, ou de manhã, não importa a hora, para você fazer sua limpeza, sua higiene nasal. Ela vai acabar com o vírus na fase de contaminação, na primeira fase, sem trazer qualquer dano. Você deixa a sua escova mergulhada, dormir da água oxigenada, e no dia seguinte você pode escovar seus dentes, que você já faz a sua higiene, se protegendo. Num rápido giro de notícias de hoje que não podem ficar de fora, o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto da ministra Damares Alves com penas maiores para os pedófilos, além de impedir a prescrição desse tipo de crime cometido por religiosos. O desgovernador de São Paulo, Joãozinho Tranca-Rua, o recontratou uma assessora que ele mesmo demitiu por denúncia de propina. Denise Abreu, demitida em 2018, foi recontratada em março deste ano como assessora da Secretaria de Governo. Ah, o detalhe, Denise é amiga pessoal da primeira-dama, Bia Dória, aquela que não dá comida aos pobres. O PT de 3 letras, conhecido como MBL, resolveu fazer uma carreata no domingo em Brasília. A gigantesca manifestação contra o presidente Bolsonaro reuniu 7 veículos. O deputadinho Kim Catacoquinho aproveitou para provocar os apoiadores do governo, que nem perceberam nada do que se passava, usando um berrante. Você está vendo essas fotos aí do lado? Todos são professores. Talvez isso explique o fato de o Brasil estar nos últimos lugares do mundo quando se fala em educação. Agora eu quero tomar um tempinho aqui para agradecer a cada um pela preocupação que tem demonstrado comigo a partir dos meus comentários, que são às vezes um tanto ácidos, um tanto irônicos. Muitos sugerem, de brincadeira ou até mesmo seriamente, que a Polícia Federal possa estar batendo na minha porta às 6 da manhã, qualquer hora dessas, por causa do que eu tenho dito aqui. Mas eu quero dizer a você que eu tenho confiança de que isto não vai acontecer por alguns motivos. Primeiro, porque as críticas que eu faço são todas construtivas e baseadas em fatos correntes.
Eu não estou inventando nada, eu só comento o que todo mundo basicamente já conhece. Tanto isso é verdade que entre as raríssimas críticas que eu recebo de pessoal da esquerda burrinha que perde seu tempo se infiltrando no canal, nenhuma delas desmente o que eu disse. Lembro que a Constituição vigente garante o direito de livre expressão de pensamento e de ideias, desde que isso não seja feito no anonimato. E eu confio na Constituição, ainda que tenha gente querendo rasgá-la dia sim, outro também. E como você sabe, eu não escondo a minha cara, nem com a máscara de proteção contra o vírus chinês, nem com um bigode falso, nem com cabeleira que não seja a minha. Um outro detalhe importante a ser levado em consideração é o de que eu não tenho associação alguma com grupos políticos, grandes ou pequenos, e nem recebo financiamento para a produção de qualquer tipo de material que possa ser considerado subversivo, muito menos qualquer tipo de dinheiro que me obrigue a dizer isso ou aquilo em nome de quem quer que seja. Pelo fato de eu não ter absolutamente quaisquer pretensões políticas, eu apenas exponho as minhas opiniões pessoais em cima dos fatos, opiniões que parecem ter tido uma boa repercussão em face do sucesso do canal. Além disso, como escreveu o então ministro Carlos Aires Brito na ocasião em que o STF repudiou a lei de imprensa, por considerar a Constituição de 88 suficientemente equipada para lidar com os eventuais problemas relacionados aos jornalistas, abre aspas, o exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Fecha aspas. Por último, mas não menos importante, relembro aqui mais uma vez, com o suporte da impiedosa internet que não se esquece de nada, as incrivelmente sensatas palavras do atual ministro censor-mor do Império, Alexandre Lex Luthor de Moraes, que disse no plenário do próprio STF o seguinte: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Aliás, já que eu falei em financiamento, eu confesso que gostaria muito sim de ter um patrocínio que me permitisse apenas contratar um intérprete de Libras para expandir ainda mais a audiência, além de uma pessoa que me ajudasse na manutenção do contato com todos aqueles que me enviam mensagens, pois esse número aumentou exponencialmente. Nada mais que isso, e sem qualquer obrigação editorial da minha parte em relação ao patrocinador. Enfim, quero mais uma vez agradecer a cada um pela preocupação comigo e vou seguindo em frente, contando com o seu apoio, valorizando o seu prestígio. Muito obrigado. Ah, e mais uma coisinha. E se as pessoas começarem a usar máscaras com os dizeres Bolsonaro 2022? Quanto tempo vai levar até que os especialistas digam que não é preciso mais usar máscaras contra o vírus chinês? Será que eles vão chegar a proibir o uso? Até a próxima.